Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Os ensinamentos de Jesus correram livres e soltos pelo Império Romano por mais de 300 anos. Eles eram repassados pura e simplesmente boca a boca, sem nenhum interesse envolvido atrás, a não ser repassar para o outro, para o próximo, a maravilha da boa nova que ele trouxe. Mas um detalhe principal é que fez com que ele encontrasse ressonância com milhares de espíritos afins. Ele não era uma religião. Por mais de 300 anos, os ensinamentos de Jesus, eu repito, correram livres, sem aprisionamento, sem interesses políticos, até que no século IV, há cerca de 1700 anos atrás, foi escolhida essa seita, justamente porque ela era a que mais crescia dentro do Império, depois de já ter sido rechaçada diversas vezes com violência, né? Ela foi escolhida para ser o polo de unificação do Estado romano, do Império Romano, que estava sempre em risco de desabar, de desaparecer. Então ela foi transformada numa religião chamada católica, katolikos, que significa universal, a religião romana universal, vamos dizer assim. E a partir de então ela ganhou terreno pela violência, não mais pela ressonância dos ensinamentos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus já não chegavam mais às pessoas. As chamadas missas, né, eram rezadas em latim até pouco tempo atrás, e o que sobrou então foram os rituais e dogmas que foram amalgamados, que foram juntados de outras religiões que existiam no Império, entre as principais, né, a egípcia, a grega e a própria romana, mas as religiões de outras culturas foram condensadas nessa católica, nesse katolikos, né? E uma coisa curiosa também, antes da criação da religião, os ensinamentos eram buscados ou trazidos, né, de diversas fontes, de diversos apóstolos que conviveram com Jesus, inclusive, né? E após a criação desse chamado cristianismo, então, que não existia até o século IV, a maioria desses ensinamentos foram refutados em prol dos 4 que nós conhecemos até hoje, né? Os 4 evangelhos que nós conhecemos até hoje. Houve então, obviamente, manipulação. O cristianismo passou a ser uma questão política, né? Na medida que a religião, como já disse outras vezes, sempre serve ao Estado. E o Estado sempre serve aos poderosos, não importa a época, sempre foi assim. E é assim, inclusive, nos dias de hoje, obviamente. Agora, o curioso nisso tudo é que os ensinamentos originais de Jesus sempre foram contra a religião, não pela violência, não pelo combate à religião, simplesmente porque a religião é do mundo, digamos assim, a religião é do homem. E o que Jesus veio ensinar é a sair do mundo, tal como outros tantos mestres espirituais, como Buda, como Confúcio, como Lao Tse, e os chamados filósofos também, filósofos gregos, como Sócrates, Platão. Os ensinamentos do cristianismo foram e são, inclusive, baseados na filosofia de Aristóteles. Agora eu me pergunto se eles tivessem sido baseados na premissa de Sócrates.
conhece-te a ti mesmo e conhecerás a todos os deuses e o universo. Eu tenho certeza que o mundo seria completamente diferente, mas eles não foram. Eles foram centrados numa espécie de egocentrismo. Porém, isso tudo já passou. Isso tudo nos serve como experiência do que não fazer. O que fazer? Na medida que você começa a entender os ensinamentos dos grandes mestres, mas eu sempre reforço que Jesus é o grande influenciador da sociedade ocidental, então não tem como não passar pelos ensinamentos dele. Inclusive seria uma certa estupidez não incluir os seus ensinamentos. O que tem que se fazer com os ensinamentos dele é tirá-los do contexto religioso. Para isso é necessário que você desconstrua tudo aquilo que você aprendeu das religiões, por mais que você se considere ateu, por mais que você se diga não religioso, o pensamento ocidental é todo contaminado pela religião cristã, então não tem como você não pensar dentro da religião, a não ser conscientemente, a não ser que você rompa conscientemente com esse hábito de ver o mundo, essa forma de ver o mundo. Na medida que você esquece todo o contexto religioso, o ranço religioso que está impregnado na nossa sociedade, então você começa a entender. Seus ensinamentos foram um rompimento com a religião, um rompimento com o mundo, porque ele ensinou o caminho para dentro de si. Todos os seus ensinamentos, todas as parábolas que você pegar no Novo Testamento de Jesus, são um ensinamento de como ir para dentro e proteger-se do mundo exterior. Proteger-se na medida que você aprende sobre si mesmo, na medida que você aprende sobre seu ego, sobre a sua mente, os mecanismos que a sua mente se utiliza para fazer com que você se perca no mundo, se distraia no mundo. Então, pontualmente, cada um dos ensinamentos de Jesus tem o sentido de ensinar a você o caminho interior. O que significa ir para dentro? O que significa sair do mundo? É sair da mente. É romper esse ciclo interminável de pensamentos, emoções, sentimentos e traumas que impedem você de acessar aquilo que Jesus chamou de reino de Deus ou reino dos céus, que é uma dimensão que você possui, digamos assim, que está latente dentro de você. E todas essas coisas, a mente é a única coisa que impede você de acessar o tal reino dos céus, onde você encontra felicidade, contentamento, realização, alegria constante, tudo aquilo que o mundo lhe nega, tudo aquilo que o mundo impede você de acessar, por causa da sua mente, do seu ego. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades e compartilhar os vídeos com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.